Hoje, o Congresso Nacional instalou a Frente Parlamentar Mista de enfrentamento às fake news. Damos um passo importante diante de um assunto factual, presente no nosso dia a dia e que tem ganhado força e repercussão. Com muito prazer, eu sou vice-presidente dessa Frente Parlamentar de enfrentamento ao fake news, tendo como presidente o deputado federal Márcio Marinho, também do PRB, lá da Bahia. É sabido que as notícias são responsáveis por ajudar a construir a realidade e acontecimentos, mas também pode ser responsável por desconstruir realidades, como no caso da fake news. As notícias falsas são informações inventadas na qual é criada um ambiente próximo à realidade. O propagador tem a intenção de confundir e estimular as pessoas a espalharem essa informação até viralizar, causando consequências diretas na reputação dessas pessoas. Isso não é um fato novo, nem tampouco uma realidade única e exclusiva no Brasil. As fake news estão espalhadas mundo afora e no cenário político não é diferente. Já bombardearam a última eleição presidencial americana e em nosso país teve repercussões sérias nas eleições de 2014 e 2016. Como podemos citar, nas eleições para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em 2016, o então senador Marcelo Crivella, ele foi alvo de uma série de fake news em 22 dias durante o segundo turno dessa eleição. Foram 20 crises de imagens baseadas em fake news. E agora, nas eleições de 2018, com a nova legislação sobre o financiamento da campanha, a tendência é que os candidatos utilizem um meio mais democrático e acessível por meio das plataformas digitais, como, por exemplo, as redes sociais. E é nesse ambiente que tem se propagado com maior frequência as notícias falsas, com o intuito de denegrir e derrubar possíveis adversários. O poder da influência das fake news, especialmente junto aos eleitores, é grande. Geram intensos debates na internet e despertam a fúria dos usuários. Na Alemanha, por exemplo, em um campo de 27 milhões de tweets publicados relacionados à campanha eleitoral, 14% eram fake news, ou seja, mais de 3 milhões e 700 mil tweets eram fake news e tratavam de informações falsas. Aliás, existem os bots ou robôs que podem publicar mais de 1000 tweets por segundo, provando assim a facilidade de se viralizar algo inverídico nas redes. Mas a preocupação vai muito além do cenário político. Ele atinge diretamente a vida de todas as pessoas. Temos o caso, por exemplo, que aconteceu há mais de 20 anos na escola base da Zona Sul de São Paulo, onde os proprietários foram acusados de pedófilos pela própria mídia. O caso teve repercussão e comoção nacional. A escola foi pichada, depredada em sinal de protesto pela população. Após investigação da Justiça, o caso foi arquivado por falta de provas e todos os acusados foram inocentados. Até hoje, o caso é conhecido como um dos maiores erros cometidos pela imprensa. Atualmente, qualquer pessoa pode ser um propagador dessas falsas notícias por meio das redes sociais, pois muitos estamos diante de um assunto preocupante e que deve ser discutido e aprofundado nesse parlamento para que possamos produzir legislações que visam coibir essa prática. No Facebook, por exemplo, temos uma rede social com mais de 102 milhões de usuários brasileiros e a polêmica envolvendo a plataforma
era de que as notícias falsas e verdadeiras eram colocadas lado a lado, sem preocupação com a verdade dos fatos. É nítido que essas plataformas digitais lucram com as fake news. Por consequência, a falta de iniciativa para combater isso chegou a ocasionar a saída de um grande veículo de comunicação dessa rede. Agora, no mês de maio, o Facebook lançou um programa de combate às fake news no Brasil. 2 agências irão trabalhar na identificação dessas notícias que são denunciadas por usuários da própria plataforma. De imediato, precisamos conscientizar as pessoas e identificar, ou melhor, precisamos conscientizar as pessoas a identificarem notícias falsas e divulgar portais que atuam no combate aos boatos da internet, além de instruí-las a acessar sites de veículos de comunicação que possuem credibilidade. Não podemos confiar em tudo que está na internet. Desconfie de notícias muito apelativas e sensacionalistas. Precisamos ficar atentos também aos erros de português contidos nessas notícias falsas. Por fim, normalmente essas notícias são veiculadas em sites pouco conhecidos. O assunto também tem trazido muita preocupação ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a ponto dele se mobilizar para combater e inibir as fake news nas campanhas eleitorais deste ano. Esse é o início de uma longa batalha e esta frente parlamentar, ela quer contribuir para a construção de meios que possam auxiliar no monitoramento e punição desses propagadores, com aprimoramento da legislação sobre o assunto. A legislação penal e eleitoral, ela já traz uma série de regras que permite punir a divulgação de notícias falsas. Contudo, como bem apontou o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Carlos Orbach, a jurisdição do tribunal não alcançam os provedores localizados fora do país. Nosso objetivo é discutir e analisar os diversos projetos de lei já em tramitação no Congresso Nacional que criam punições específicas para quem divulga notícias falsas. Tudo com muito cuidado e parcimônia para não comprometer a liberdade de expressão e também evitar a censura. Inclusive, presidente, senador Medeiros, lá no lançamento que foi no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, como eu já disse aqui, o deputado Márcio Marinho é o presidente dessa frente parlamentar mista de enfrentamento ao fake news, e eu sou vice-presidente. 12 senadores fazem parte, além de mim, mais 11 senadores, quer dizer, um total de 12 senadores fazem parte dessa frente e 219 deputados federais, mostrando assim a importância desse assunto. E lá a imprensa, a primeira pergunta que a imprensa fez ao nosso presidente foi se isso não seria uma forma de censura, quer dizer, preocupados com a censura. O que eu penso é o seguinte: nós temos que trabalhar com responsabilidade. A própria imprensa, ela tem que trabalhar com responsabilidade. Ela é um veículo de informação, ela tem o seu trabalho investigativo, esclarecedor para a população, mas muitas vezes, até de forma proposital, numa estratégia para prejudicar, para denegrir, para desgastar uma pessoa, ou uma instituição, ou um partido, ou uma empresa, as notícias não são de acordo com a plena verdade. Porque existe a mentira e existe, senadora Regina, a meia-verdade, que quer levar e induzir pessoas ao erro. Então é importante isso. A imprensa tem o seu papel, o objetivo da frente parlamentar não é de maneira nenhuma censurar, mas nós temos que tratar isso com responsabilidade. Porque muitas vezes o jornalista, no afã de produzir um furo, no afã de produzir uma notícia, muitas vezes sensacionalista, ele acaba errando, não confirmando os dados e acaba cometendo erros. Por exemplo,
Hoje mesmo, o Jornal do Brasil, o JB do Rio de Janeiro, fez uma nota, né, numa coluna, falando do jantar que aconteceu segunda-feira, na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aonde, aproveitando a marcha dos prefeitos, ele convidou os prefeitos do Rio de Janeiro para participar desse jantar. Eu participei, tive voz, inclusive, eu pude falar como senador do Rio de Janeiro, porque eu sou um senador muito atuante junto aos municípios, já me declaro, inclusive, participando da marcha hoje dos prefeitos pela manhã. Eu já disse ali, sou um senador republicano municipalista, quer dizer, atento às questões do município ou de todos os municípios. Ali falamos da questão de nós repensarmos o pacto federativo, que eu acho que tem que ser uma bandeira forte da próxima legislatura, porque da forma como está hoje, a questão da distribuição dos impostos, realmente os municípios estão sofrendo e estão sofrendo muito. Mas o que eu quero dizer? O jornalista do JB falou desse encontro, falou do evento, falou do churrasco, e ele colocou o seguinte: o que mais chamou a atenção foi a presença de algumas figuras nesse jantar. E aí ele cita a presença do ministro Marum e ele cita a minha presença. E ele diz assim, inclusive com a presença de caciques do PSD, o senador Eduardo Lopes. Bom, primeiro que ele errou, porque eu não sou cacique do PSD, eu sou do PRB. Então ele já errou. Olha o erro primário de quem quer fazer uma notícia dessa. Então, olha só, eu já acordei com essa notícia pela manhã. Mas esse é um erro, mas ele disse que eu estava ali como cacique do PSD. E eu não sou do PSD, eu sou do PRB do Rio de Janeiro. Inclusive, presidente estadual e hoje presidente nacional do partido em exercício. Mas é cacique lá ou não? Oi? Como? Fala, mas é cacique lá ou não? Sou presidente no estado do Rio de Janeiro e presidente nacional em exercício. Mas não do PSD. Então, se colocasse eu como cacique do PRB, pela posição, poderia até entender que sim, mas não no sentido pejorativo da palavra, porque no PRB a gente discute, a gente conversa, a gente decide realmente em conjunto o que fazer. Bom, mas é importante isso. E aí, o deputado Luiz Carlos Rauli, ele citou uma coisa interessante que eu quero até repetir aqui. Fake news não é nada novo. Já é, na verdade, desde os tempos de Moisés, ele citou. Já o deputado Márcio Marinho citou que até antes de Moisés, no próprio paraíso já teve fake news. Mas, retratando a questão do deputado Luiz Carlos Rauli, ele falou que enquanto Moisés estava no monte, recebendo a tábua das leis de Deus, lá no pé do monte, no vale, o irmão dele já estava dando notícias falsas de que Deus não iria fazer nada, e quando Moisés desceu, eles já tinham construído o bezerro de ouro. Então, fake news não é de agora, é tão antiga quanto a história da humanidade e tão presente nos relacionamentos humanos. Agora, uma coisa importante, claro que com o avanço da tecnologia, claro que com a velocidade das informações que nós temos hoje, o fake news se tornou algo muito mais ruim, muito mais nocivo. Porque antigamente, os políticos, aqueles que já disputaram eleições, antigamente tinha só aquela questão de se plantar uma nota no jornal, né? Olha, fulano plantou uma notinha no jornal, né? Às vezes, falando bem de si próprio. É uma fake news, mas é a própria pessoa falando de si mesmo. De repente, para conquistar uma aliança melhor, para conquistar uma posição melhor, para se valorizar mais dentro de um processo. Mas naquela época era só a nota no jornal. Hoje você tem a velocidade da informação de forma exponencial que torna tudo de ruim ou de bom dentro do fake news muito rápido de viralizar e de alcançar milhões e milhões de pessoas. Então, o propósito da nossa frente parlamentar é nós analisarmos os projetos que já estão em tramitação, vamos convidar,
inclusive o TSE para participar, vamos convidar outros para vir discutir o assunto. E o importante é uma legislação que venha realmente punir. Combater é difícil, porque muitas coisas são de iniciativa própria, cada um tem acesso hoje à sua própria rede, cada um usa seu próprio celular para fotos, para vídeos, para divulgação. Realmente não adianta a gente nos iludirmos achando que vamos acabar com fake news. Não, é muito difícil de se controlar. São milhões e bilhões de pessoas, eu digo milhões em termos do Brasil e bilhões em termos de mundo, de pessoas que usam as redes sociais, enfim. Temos que nos preocupar com a fake news, temos que nos preocupar com vazamento de dados, vazamento de informações. Inclusive, estamos discutindo a questão de proteção de dados, que é muito importante. Está sendo discutido o cadastro positivo, que também tem os seus problemas em relação a vazamento de dados, de informações. Então, nós temos que preservar também a privacidade de cada um. Então, vamos discutir isso nessa frente parlamentar, da qual, com muita honra, eu agora sou vice-presidente e os trabalhos começam já na terça-feira. Terça-feira eu não vou poder estar nessa primeira reunião de trabalho da frente, porque eu vou estar no Mercosul, né, no Palasul, lá em Montevidéu, na segunda e na terça-feira, então não vou poder participar, mas o deputado Márcio Marinho vai presidir a sessão e certamente o trabalho vai ser proveitoso. Finalizo, recebi um áudio, claro que o assunto hoje, combustíveis, gasolina, crise no abastecimento, inclusive questão, já estão se falando de aeroportos, onde o avião, se ele tiver que reabastecer, o voo já está sendo cancelado, quer dizer, então problemas no transporte. Eu recebi um áudio falando que no CEAGESP no CEAGESP de São Paulo e no CEASA do Rio, já está ali muito baixa a questão do abastecimento. Eu liguei para o presidente do CEASA, no Rio, para tomar conhecimento e perguntei se era verdade essa questão que tinha sido dita em 50%. E ele já me informou que, na verdade, é pior do que isso. O mercado está vazio, o mercado está hoje com 30% da sua capacidade, já gerando realmente problemas de abastecimento. Fake news ou não, isso causa preocupação. Eu fui conferir para ver se era verdade. Agora, imagine as pessoas, inclusive nesse áudio que eu recebi, não sei nem de quem que é, ele falava de uma corrida aos supermercados, uma corrida aos postos de gasolina, uma corrida aos centros de abastecimento. Olha, enche a sua casa de alimento porque vai faltar alimento para todo mundo. Quer dizer, se é fake news ou não, mas isso pode causar um movimento na população muito perigoso. Imagina uma multidão invadindo um mercado, isso pode provocar saques, pode provocar brigas, pode provocar problemas. Então o assunto é muito sério. Nós temos que tratar com responsabilidade. Se isso é verdade, vamos cuidar. Mas eu fico imaginando, assim como eu recebi esse áudio, alguém me mandou, que recebeu de alguém, que outro que enviou para ele. É assim que funcionam as redes. É assim que funciona o fake news. Então imagina pessoas movidas pelo fake news, amanhã invadindo mercados, invadindo supermercados, postos de gasolina, centros de abastecimento e causando tumulto e problemas no meio da sociedade. Então não é para se brincar com isso. Nós temos um papel de responsabilidade aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional. Falava com o presidente hoje, Rodrigo Maia, e ele falava que realmente a questão do governo, só falar na CID, em zerar a CID, não resolve problema nenhum. Temos que ver, e ele disse que ia pautar e discutir para falar sobre o PIS e o COFINS, lá na Câmara. Porque não adianta uma medida paliativa, vamos zerar a CID, e isso a partir de agosto. Seria, mais uma vez, através de uma proposta que não tem resultado nenhum, que não tem benefício nenhum, e que vai prejudicar muitos para tentar acabar com o movimento dos caminhoneiros. Que aqui quero registrar. Combustível caro,
estradas ruins e pedágio caro. Isso faz com que o transporte brasileiro, o quilômetro rodado no Brasil, é um dos mais caros do mundo. Se não for o mais caro do mundo, o quilômetro rodado para o transporte de cargas no Brasil e também para o veículo particular. Então, temos que pensar com seriedade, pensar com responsabilidade. Confiram, não deem ouvidos, não deem atenção a tudo aquilo que é publicado nas redes sociais, porque tem muito sensacionalismo, tem muita mentira, tem muita gente interessada no quanto pior, melhor, tem muita gente interessada em crise, tem muita gente interessada em problemas. Então, vamos atuar com responsabilidade e parabenizo mais uma vez aqueles que assinaram e hoje fazem parte dessa frente parlamentar mista de enfrentamento à fake news no Brasil. Obrigado, senhor presidente.